Será que a inteligência artificial é coisa do devil? Eu encontrei essa imagem aí, ó, e eu escrevi essa frase minha, tá bom? Eu falei: "Como é que eu vou resumir para o pessoal a minha posição sobre inteligência artificial?". E eu escrevi isso aqui, ó: "A inteligência artificial, não é um agente espiritual, é apenas uma ferramenta humana e como qualquer dom de Deus, como a imprensa ou a eletricidade, ela pode servir ao bem se a usarmos sob oração, discernimento e responsabilidade cristã". Então, ao invés de falar a inteligência artificial é de Deus ou do diabo, ela não é nem de um nem de outro. A inteligência artificial é uma ferramenta humana. Assim como Deus capacitou seres humanos a inventarem coisas, e o ser humano inventou a escrita, inventou a roda, inventou a agricultura, o ser humano inventou, descobriu a matemática, não inventou, mas descobriu a matemática, o ser humano inventou depois o relógio, inventou o navio a vela, né, o navio à vela, as caravelas, inventou o astrolábio, inventou o telescópio, o microscópio, o motor automotivo, Robert Fulton, inventou o rádio, Marconi, inventou o avião, Santos Dumont, os irmãos Wright, dependendo de quem você lê, inventou também o microscópio, Leeuwenhoek, o holandês, inventou vários elementos que a gente pode... E foram homens de Deus, tanto é que eu tenho um livro, Eles Criam em Deus, onde eu conto a história dos pioneiros da ciência, que eram homens cristãos, devotos a Jesus. E muitos deles eram inventores ou descobridores. Grandes inventores eram cristãos, acreditavam piamente na palavra de Deus, né? Bartolomeu de Gusmão, que foi com o barco, perdão, com o balão a gás. Você tem vários deles que eram cristãos, outros nem eram cristãos, eram árabes, mas inventaram coisas importantes, como o número arábico, por exemplo. Então, várias invenções foram permitidas porque Deus capacitou a mente humana a inventar. O problema é quando a invenção serve a algo ruim. Então, por exemplo, a energia nuclear. Nós vimos agora o problema do Irã lá com a guerra e tudo, o risco de uma guerra nuclear, mas a energia nuclear, ela é benéfica para a humanidade se for usada para o bem. Vou falar uma coisa simples. Você que tem um parecer contra a tecnologia, você é como os Amish, como os Quakers, que eu respeito muito, apenas discordo, ou aqueles judeus ultra ortodoxos. Você não acha certo ter um telefone de última geração, você não acha certo usar a internet, tudo bem. Há escritores famosos, como Ariano Suassuna, que só aceitava datilografar os livros, ele não aceitava colocar a mão num teclado de computador de jeito nenhum, nem aceitava andar de avião. Ariano Suassuna não, se recusava a andar de avião, era um gênio, que eu admiro demais. Então, eu respeito os que têm essa resistência, mas raciocine comigo um pouco, só para eu justificar a minha discordância dos que assim pensam. Você sabia que escrever é uma tecnologia? Quando os sumérios inventaram a escrita, lá pelo ano 3200 a.C., a invenção da escrita foi uma revolução tão grande na Suméria quanto foi a inteligência artificial hoje. Para os sumérios, os primeiros textos escritos foi uma coisa fenomenal. Agora, veja bem, Deus capacitou os sumérios a inventar a escrita, porque foi Deus que deu inteligência ao ser humano. Agora, a mesma escrita que pode produzir um livro de salvação como esse, pode produzir um texto pornográfico. A mesma escrita que pode produzir um poema de louvor a Deus, pode produzir uma letra profana de uma música secular. A mesma escrita que pode escrever Deus é amor, pode escrever um palavrão. Então você vê que o problema não está com a escrita. Não é a escrita que é de Deus ou diabo. É a mão que a utiliza que pode estar a serviço de Deus ou de Satanás. A mesma coisa vale para praticamente todas as invenções da humanidade, incluindo a artificial. É assim